Há muito tempo os cientistas ficam fascinados com os segredos ocultos sob a aparentemente infinita extensão de areia do Saara. E agora, após anos de exploração, eles fizeram uma descoberta de tirar o fôlego. O que poderia estar enterrado sob as areias do tempo, esperando para ser desenterrado? Sejam muito bem-vindos ao canal. Deixa eu te contar. As dunas de areia e as planícies pedregosas conferiram-lhe uma natureza hostil e traiçoeira para a navegação. Além disso, o deserto abriga impressionantes formações geológicas, fósseis antigos e ecossistemas singulares que se adaptaram para sobreviver em condições extremas. É um local repleto de maravilhas e mistérios infinitos, e quanto mais nos aventuramos, mais descobrimos sobre seus segredos. No entanto, é surpreendente pensar que o deserto do Saara, como o conhecemos hoje, já foi um paraíso exuberante que rivalizava com a floresta amazônica. Sim, é verdade. Antes de se tornar árido, o Saara era uma terra fértil, repleta de vida, vegetação exuberante e lagos. É difícil imaginar, mas os cientistas descobriram que essa transformação ocorreu há cerca de 8.000 anos, quando a inclinação do eixo da Terra começou a mudar, resultando em um aumento significativo na radiação solar e na intensificação da monção africana. O deserto, que antes era árido, se transformou em uma vasta estepe coberta de gramíneas e arbustos, proporcionando um ambiente próspero tanto para animais quanto para humanos. No entanto, como todas as coisas boas, chegou ao fim, e o exuberante Saara Verde desapareceu abruptamente, deixando apenas memórias e ruínas de assentamentos humanos. A boa notícia é que há a possibilidade de que ele volte a florescer, mas a má notícia é que as emissões de gases de efeito estufa dificultam a previsão de quando isso ocorrerá. Além disso, sob as ardentes areias dessa vasta extensão de deserto quente e seco, uma surpresa pré-histórica aguarda. Um mega-lago. Sim, você leu corretamente, um imenso lago que cobria mais de 42.000 milhas quadradas em seu auge, formado há cerca de 250.000 anos. O geólogo Ted Maxwell e sua equipe fizeram essa incrível descoberta ao estudar dados de radar obtidos pela missão de topografia de radar do ônibus espacial da NASA. Mas as surpresas não param por aí. Também existem evidências de um lago menor, cobrindo aproximadamente 18.600 milhas quadradas, que os arqueólogos acreditam ter desempenhado um papel nos padrões de migração humana durante o início e o meio do período Pleistoceno. E se isso não for o suficiente para impressioná-lo, espere só para ver. O Saara já foi o lar de algumas das maiores criaturas marinhas que já existiram, incluindo bagres gigantes e cobras marinhas. A pesquisa também revelou que cerca de 100 a 50 milhões de anos atrás, durante o final do período Cretáceo e os primeiros períodos do Paleogeno, o antigo mar Transsaariano estava cheio de vida, abrangendo uma área de 3.000 km² no atual deserto estéril. No entanto, o que torna essa descoberta ainda mais surpreendente é o fato de que as criaturas marinhas pré-históricas que habitavam esse mar exibiam gigantismo, crescendo para tamanhos que raramente são vistos em seus parentes modernos. A pesquisa sugere que o mar atuava como uma ilha de água, deixando bolsões de água isolados e criando novas variáveis que poderiam ter influenciado o tamanho corporal dessas criaturas. Mas as surpresas não param por aí. A pesquisa também revelou que a população local da região conhecia o mar e até falava sobre as conchas marinhas que encontravam, indicando que essas antigas criaturas marinhas habitavam um ambiente exuberante com manguezais primitivos e um fundo do mar raso revestido de moluscos. Esta descoberta não apenas oferece insights sobre os eventos de extinção da Terra que dizimou os dinossauros, mas também destaca a importância de compreender exemplos históricos de mudanças climáticas e aumento do nível do mar, à medida que enfrentamos as atuais mudanças climáticas. Agora, prepare-se para ficar maravilhado, pois os arqueólogos fizeram uma descoberta verdadeiramente épica no imenso deserto do Saara. Escondidos sob as camadas de areia, encontram-se mais de 100 assentamentos fortificados pertencentes aos Garamantes, uma civilização que governou do século II a.C. ao século VII d.C.
Essas fortalezas são como saídas de um conto de fantasia, alcançando até 13 pés de altura em certos lugares, completas com muralhas, aldeias e fazendas. E isso não é tudo. Os Garamantes não eram simples habitantes do deserto. Eles eram pessoas sofisticadas, com seu próprio sistema de escrita e mestres da irrigação. Utilizavam canais subterrâneos para extrair água de reservatórios pré-históricos e cultivar uma variedade impressionante de culturas. Cultivavam alimentos básicos do Mediterrâneo, como trigo, cevada, figos e uvas, além de sorgo, milheto e algodão da África subsaariana. No entanto, o mistério em torno do desaparecimento dos Garamantes ainda não foi resolvido. Os cientistas suspeitam que a queda dos Garamantes tenha sido causada pela diminuição dos suprimentos de água subterrânea, agravada pelo colapso do Império Romano e pelos conflitos crescentes no Mediterrâneo. Essa descoberta notável marca um ponto de virada para o serviço de antiguidades da Líbia, e uma oportunidade para o povo líbio se reconectar com sua herança perdida. É hora de reescrever os livros de história e reconhecer as realizações notáveis dos Garamantes, que eram muito mais do que meros bárbaros do deserto. Agora, iremos abordar um dos casos mais improváveis da natureza: o deserto do Saara e a floresta amazônica. Você pode estar se questionando como esses dois ecossistemas tão distintos podem estar ligados. Bem, tudo começa com a poeira. Uma imensa nuvem de areia e sujeira com tonalidade bege que se estende pelo Oceano Atlântico. E, acredite ou não, essa poeira transporta um nutriente vital que auxilia no florescimento das plantas na Amazônia: o fósforo. Graças aos dados avançados dos satélites da NASA, os cientistas conseguiram finalmente quantificar a quantidade de poeira que viaja do Saara até a Amazônia, bem como a quantidade de fósforo que é carregada com ela. E os resultados são verdadeiramente surpreendentes. Essa jornada poeirenta é ainda mais significativa do que jamais poderíamos imaginar. A poeira coletada da depressão de Baudelaire no Chad, uma antiga bacia lacustre repleta de fósforo, é um elemento-chave da conexão entre o Saara e a Amazônia. A cada ano, essa poeira fornece cerca de 22 mil toneladas de fósforo para a bacia amazônica, aproximadamente a mesma quantidade perdida devido a chuvas e inundações. Mas isso é apenas o começo da história. Quando consideramos que, em média, 182 milhões de toneladas de poeira são capturadas pelo vento e pelas condições climáticas a cada ano, fica fácil compreender o impacto que essa conexão possui. Para ter uma ideia, isso equivale a aproximadamente 700 mil caminhões carregados de poeira. E mesmo após percorrer uma distância de 1.600 milhas pelo Oceano Atlântico, cerca de 132 milhões de toneladas de poeira ainda permanecem suspensas no ar, próximas à costa leste da América do Sul. As 27,7 milhões de toneladas restantes depositam-se na superfície da bacia amazônica. Quem poderia imaginar que esses dois ecossistemas tão distintos estariam tão interligados? É quase como se eles tivessem uma relação simbiótica, com o Saara fornecendo os nutrientes essenciais que a Amazônia necessita para prosperar, enquanto a floresta amazônica retribui o favor ao liberar oxigênio para a atmosfera. Embarquemos agora em uma jornada até o coração do deserto do Saara, na Mauritânia, onde encontraremos o Olho do Saara, também conhecido como estrutura de Richat. Essa imensa formação circular, com 30 milhas de diâmetro, pode parecer uma cratera de impacto vista de cima, mas na verdade é uma formação terrestre com uma fascinante história geológica. Na verdade, é tão peculiar que os astronautas da missão Gemini a usaram como ponto de referência durante o ano de 1960. Embora algumas pessoas tenham afirmado que se trata dos restos da lendária cidade perdida de Atlântida, essa teoria foi amplamente descartada. O Olho do Saara é um anticlinal simétrico, formado por um processo chamado dobramento. A dobragem ocorre quando forças tectônicas atuam de ambos os lados e comprimem as rochas sedimentares. Se a rocha estiver fria e quebradiça, ela pode fraturar, mas se estiver suficientemente aquecida, ela se curva.
Acredita-se que essa maravilha geológica tenha se formado há mais de 1 bilhão de anos, muito antes do surgimento da civilização humana. No entanto, recentemente, um grupo de pesquisadores apresentou uma nova e fascinante teoria sobre o olho do Saara. De acordo com suas descobertas, a forma única dessa estrutura provavelmente foi moldada pelo afloramento e subsequente erosão de rochas derretidas, resultando nos anéis que vemos hoje. Eles sugeriram que os movimentos geológicos relacionados à separação do supercontinente Pangeia podem ter desempenhado um papel nessa formação vulcânica. O olho do Saara é uma maravilha geológica composta por uma mistura diversificada de sedimentos e rochas ígneas. À medida que a erosão desgasta a superfície da estrutura, podemos observar diferentes padrões coloridos formados pela erosão de vários tipos de rochas. Grandes fragmentos de rochas sedimentares com ângulos agudos contribuem para as irregularidades coloridas em espiral do olho. No centro da cúpula, encontramos uma prateleira de calcário dolomita com uma brecha de 1 quilômetro de largura, diques circulares e rochas vulcânicas. Sua complexa estrutura geológica tem intrigado e fascinado os geólogos desde sua descoberta, levando ao seu reconhecimento como um dos 100 primeiros locais do patrimônio geológico pela União Internacional de Ciências Geológicas em 2022. O que você acha dessas incríveis descobertas no Saara? Você já conhecia alguma delas? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo.